partir deste momento, você acompanha o que foi destaque na semana que passou aqui no Jornal Breve. Aras segue a AGU e diz que decisão sobre reeleição de Maia Alcolumbre é na Câmara. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirma considerar que a decisão sobre permitir ou não a reeleição dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, cabe ao Congresso e não ao Judiciário. O parecer segue o entendimento da Advocacia Geral da União. Como mostrou o Estadão na última sexta, o entendimento de que a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado é um assunto interno do Legislativo tem ganhado força entre diferentes alas do Supremo. Nos bastidores, a manifestação da AGU seguida agora pela PGR foi interpretada como um sinal de que Jair Bolsonaro não se opõe à reeleição de Maia e Alcolumbre. A eleição da cúpula do Congresso está marcada para fevereiro de 2021. O relator da ação, o ministro Gilmar Mendes, pretende levar o caso ao plenário do STF ainda neste ano, em sessão por videoconferência. O parecer de Aras foi encaminhado nesta segunda-feira ao Supremo. Na peça, o PGR defende a improcedência de uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PTB, que tenta barrar antecipadamente a possibilidade de reeleição dos atuais comandantes da Câmara e do Senado. Não cabe ao Judiciário, ainda que pela via do controle abstrato de normas, substituir-se ao Legislativo a fim de definir qual o real significado da previsão regimental. Tal conduta representa inequívoca afronta ao princípio da divisão funcional de poder, diz o PGR. No mês passado, em resposta à mesma ação movida pelo PTB, o Senado defendeu a legalidade da reeleição dos presidentes do Congresso. O documento, assinado pela Advocacia Geral do Senado, cita que a regra proibindo a recondução teve como origem uma vedação criada ainda na ditadura militar por meio do Ato Institucional número 16 de 1969. Delirante, negacionista e infundado. Entidades criticam o discurso de Bolsonaro na ONU. Observatório do Clima. A entidade caracterizou o discurso como delirante que expôs o país de forma constrangedora e confirma as preocupações de investidores internacionais. A nota ressalta que, ao negar a crise ambiental, Bolsonaro pode incentivar o desinvestimento e o cancelamento de acordos comerciais que seriam importantes para a recuperação econômica pós-pandemia. Greenpeace. Em nota divulgada pelo Greenpeace, a entidade diz que o discurso negacionista de Bolsonaro envergonha o povo brasileiro e isola o Brasil do mundo. O texto destaca que o país já foi líder mundial no combate ao desmatamento, mas desde que Bolsonaro assumiu, segue no caminho para se tornar líder em desmatamento. A entidade cita dados do Global Forest Watch que mostram que o Brasil foi o país que mais destruiu suas florestas em 2019 e que a situação se agravou neste ano, e critica a postura de Bolsonaro, que minimiza ou tenta negar esta realidade. WWF Brasil. Gabriela Yamaguchi, diretora de engajamento da organização, divulgou uma nota criticando o que chamou de uma fala cheia de acusações infundadas e ilações sem base científica, e citou como exemplo o ponto que Bolsonaro diz que as queimadas são provocadas pelos índios e caboclos. Gabriela destaca ainda que o presidente descreveu em seu discurso um Brasil que não existiu em 2020, em completo negacionismo da realidade do país. Oxfam Brasil. A diretora executiva da Oxfam Brasil, Kátia Maia, disse em nota que o governo Bolsonaro se especializou em disseminar a pós-verdade para eximir-se da responsabilidade pelos graves problemas que o país enfrenta. A organização desmentiu o discurso que acusou os povos tradicionais pelas queimadas na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. Fundada por Padre Robson, a FIP troca todos os membros da diretoria, investigados por suposto desvio de doação de fiéis. No controle da Associação Filhos do Pai Eterno, há 11 dias, a nova diretoria da entidade informou nesta segunda-feira, ontem, que substituiu todos os membros que são investigados na Operação Vendilhões, realizada pelo Ministério Público de Goiás há um mês. A operação apura desvios de 120 milhões de reais doados por fiéis para a compra de casas na praia, fazendas e até um avião.
A entidade era presidida pelo padre Robson de Oliveira, que pediu afastamento logo após a denúncia. O religioso sempre negou qualquer irregularidade na condução da FIP e das outras associações fundadas por ele para gerir as doações. O padre também está afastado da reitoria do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, na região metropolitana de Goiânia, para colaborar com as investigações. Além de afastar os investigados, os novos diretores informaram que vão contratar uma empresa independente para auditar todos os atos referentes à gestão anterior. O diálogo com a empresa está em andamento. Para a nova direção, o trabalho de auditoria busca esclarecer com transparência aos devotos do Divino Pai Eterno a movimentação realizada pelo padre Robson, além de tomar todas as providências para que não haja mancha ou dúvida nas suas ações. A FIP é responsável pela administração do Santuário Basílica de Trindade. De acordo com as investigações, a entidade chegava a receber mensalmente 20 milhões de reais e nos últimos 9 anos movimentou mais de 2 bilhões de reais. Guedes defende tributos alternativos para desonerar a folha. O ministro Paulo Guedes, da Economia, afirmou nesta quarta-feira que é preciso buscar tributos alternativos para desonerar a folha de pagamentos. Ele também comentou que o governo estuda a formulação de um programa de renda que seria uma aterrissagem suave para o auxílio emergencial. As declarações foram feitas em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, depois de reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Esta foi a primeira vez em que o ministro da Economia se manifestou publicamente sobre um programa de renda depois de Bolsonaro repreender as propostas da equipe econômica como o congelamento de reajuste para aposentados e pensionistas até 2021. Naquela mesma ocasião, o presidente também proibiu integrantes do governo de comentar sobre o Renda Brasil, o programa que seria criado para a aterrissagem do auxílio emergencial e a aglutinação de outros benefícios como Bolsa Família. Na entrevista, Guedes disse que a classe política mostrou que tem decisão ao elogiar sobre o avanço da agenda econômica com a aprovação de novos marcos legais, como o do gás e do saneamento, por exemplo. O ministro já teve diversos atritos com congressistas por causa das trocas de farpas entre Guedes e congressistas, principalmente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. A articulação política é feita exclusivamente pelo ministro Ramos, sem passar pela equipe econômica, mesmo quando as pautas são do interesse da pasta de Guedes. Procurador representa contra Flávio Bolsonaro após senador faltar a depoimento. O procurador Eduardo Benones, do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, enviou representação contra o senador Flávio Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República. O parlamentar é acusado de tentar atrapalhar as investigações sobre supostos vazamentos da Operação Furna da Onça, deflagrada pela Polícia Federal. No documento, Benones afirma que o parlamentar faltou intencionalmente a uma acariação que deveria ocorrer entre ele e o empresário Paulo Marinho, no Rio de Janeiro. A decisão sobre a representação é do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Uma acariação consiste na oitiva de 2 ou mais pessoas envolvidas em uma investigação. As autoridades colocam investigados ou testemunhas frente a frente e fazem perguntas sobre o fato para obter esclarecimentos e encontrar novos detalhes sobre o caso. Durante a acariação, os investigadores ficam atentos a possíveis contradições nas versões e podem confrontar os investigados, autores ou testemunhas. No entanto, no horário marcado para Marinho e Flávio fossem ouvidos, o senador estava em Manaus, participando de um programa de TV. Na ocasião, o parlamentar participou de gravações com referências irônicas contra usuários de drogas. O procurador sustenta que ninguém pode se eximir de colaborar com investigações criminais e pede à PGR que avalie se houve crime de desobediência. O senador alegou problemas de agenda para não comparecer.
mas ele seria ouvido na condição de testemunha. Trump se recusa a se comprometer com transição pacífica em caso de derrota na eleição. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recusou-se nesta quarta-feira a se comprometer com uma transferência pacífica do poder em caso de derrota nas eleições de 3 de novembro. O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, reagiu. Durante uma entrevista coletiva na Casa Branca, um repórter perguntou se o presidente firmaria naquele momento esse compromisso, após citar a ocorrência de tumultos e protestos em várias cidades americanas. O chefe de Estado americano voltou a criticar o voto por correio, que ele considera, mesmo sem provas, uma fonte potencial de fraude. Por causa da pandemia do novo coronavírus, muitos eleitores têm preferido votar pelos correios, o que é permitido na grande maioria dos estados americanos. Biden reagiu de maneira imediata aos comentários do republicano, que menciona regularmente a ideia de não reconhecer os resultados das eleições. No fim de julho, em entrevista à emissora Fox News, que normalmente faz uma cobertura favorável ao presidente, Trump também se negou a responder se aceitaria uma derrota no pleito. Perguntado se reconheceria o resultado das urnas, ele disse: "Não vou simplesmente dizer que sim nem que não, assim como da última vez." Durante o debate organizado pela Fox entre Trump e a candidata democrata Hillary Clinton em 2016, no último ciclo eleitoral, Trump deu uma resposta similar. MPF denuncia Iosef por lavagem de dinheiro e peculato. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro apresentou uma denúncia à Justiça contra o advogado Frederico Iosef por lavagem de dinheiro e peculato, que é desvio de recurso público, em uma investigação sobre suposto desvio de recursos no Sistema S, no Estado, conforme denúncia divulgada nesta sexta-feira e obtida pela Reuters. O Iosef e outras 4 pessoas foram denunciadas criminalmente. O advogado já atuou para a família do presidente Jair Bolsonaro, mas a acusação não tem qualquer ligação com o presidente. Segundo a peça, houve um desvio de 4,6 milhões de reais de recursos do SESC e do SENAC do Rio por intermédio da FEComércio, com pagamentos de honorários advocatícios por serviços que efetivamente não foram prestados, relativo a contrato ideologicamente falso. A acusação imputa a Iosef um desvio de 2,865 milhões de reais entre os meses de dezembro de 2016 e maio de 2017. Parte da denúncia é baseada na delação premiada de Orlando Diniz, um ex-presidente da FEComércio do Rio, que firmou um acordo de delação premiada. Procurado pela Reuters para comentar, o Iosef não respondeu de imediato. No início do mês, o Iosef e os advogados Cristiano Zanin Martins e Roberto Teixeira, que defendem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e Eduardo Martins, filho do atual presidente do STJ, foram alvos, entre outros, de nova fase da Lava Jato, que investiga supostos desvios no SESC e no SENAC do Rio de Janeiro e na FEComércio. Ministro Celso de Mello antecipa a aposentadoria e deixará a STF em 13 de outubro. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, comunicou à presidência da Corte que vai se aposentar no dia 13 de outubro. Celso de Mello se aposentaria de modo compulsório em 1º de novembro, quando completa 75 anos. Com a decisão informada ao presidente do STF, o ministro Luiz Fux, o decano mais antigo ministro do Supremo deve adiantar sua saída em pouco mais de 2 semanas. No ofício à presidência, Celso afirmou ter cumprido os requisitos necessários para se aposentar. Em agosto, Celso de Mello completou 31 anos ocupando uma das cadeiras do STF. Ele foi indicado pelo ex-presidente José Sarney em 1989. Antes de sair, Celso espera participar do julgamento que definirá se o presidente Jair Bolsonaro prestará depoimento presencial ou por escrito no inquérito sobre uma suposta tentativa de interferência da Polícia Federal. O ministro é relator do inquérito. Com a aposentadoria de Celso de Mello, caberá a Bolsonaro indicar o próximo ocupante da cadeira. O mandato no Supremo Tribunal Federal tem caráter vitalício até a idade máxima da aposentadoria compulsória, hoje fixada em 75 anos.
Nos próximos dias, o STF deve encaminhar um ato ao presidente Jair Bolsonaro informando que a aposentadoria de Celso de Mello foi antecipada. A indicação presidencial terá ainda que passar por sabatina e aprovação no Senado. Nesta sexta, o ministro antecipou o fim de uma licença médica e retomou os trabalhos no STF. Celso de Mello se afastou do gabinete em 19 de agosto por conta de uma cirurgia. A previsão era de que ficasse licenciado até amanhã, sábado, dia 26. No início do ano, o ministro Celso de Mello passou por uma cirurgia no quadril. Em agosto, o Supremo não detalhou o novo procedimento cirúrgico a que o ministro foi submetido. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta segunda-feira que toda a população do estado vai receber a vacina contra o Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan até fevereiro de 2021. Aos brasileiros de São Paulo, sim, garanto que teremos a vacina Coronavac para atender a totalidade da população de São Paulo já ao final deste ano e ao longo dos 2 primeiros meses de 2021. E vamos imunizá-los, disse Dória nesta segunda. O governador não explicou como será feita a distribuição das vacinas. O secretário da Saúde, Jean Goertheim, afirmou no último dia 10 que o cronograma dos testes está sendo respeitado e a expectativa é a de que os resultados sejam enviados para a Anvisa no final de outubro. Com isso, ainda de acordo com ele, a vacina será incluída no calendário de vacinação nacional no início. Em julho, o governador havia dito que a vacina seria distribuída pelo Sistema Único de Saúde para bilhões de brasileiros, não apenas em São Paulo. Ao apresentar o projeto desta vacina para o Ministério da Saúde em agosto, Dimas Covas, diretor do Butantan, também declarou que a vacina é para os brasileiros e não para os paulistas. O acordo com o laboratório chinês prevê o envio de doses prontas da Coronavac fabricadas na China, além da transferência de tecnologia para que o Butantan possa fabricá-las em território nacional no futuro. Até a última segunda-feira, o governo estadual afirmava que seriam 45 milhões de doses ainda neste ano. Neste domingo, Dória disse pelas redes sociais que o total de doses será de 46 milhões apenas em 2020. O estado de São Paulo tem cerca de 44 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Os testes da Coronavac em voluntários, no entanto, são feitos com 2 doses da vacina por pessoa. A vacina chinesa contra o coronavírus não deu efeito colateral em 94,7% dos voluntários, diz estudo. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que 94,7% dos mais de 50 mil voluntários que participam de teste na China não apresentaram efeito adverso à Coronavac, vacina contra o Covid desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Butantan. O dado faz parte de um estudo divulgado em entrevista coletiva nesta quarta-feira. A pesquisa testou a segurança da vacina em 50.027 voluntários na China. De acordo com dados divulgados pela gestão estadual, só foram percebidos efeitos adversos de grau baixo em 5,36% dos participantes. As reações mais frequentes foram dores leves no local da aplicação, fadiga e febre moderada. Os números foram divulgados em coletiva de imprensa. Crianças e idosos começaram a receber doses da vacina em setembro na China, mas o país só realiza testes das fases 1 e 2. O Brasil, que está na fase 3 de testes da Coronavac, dos 9 mil profissionais de saúde voluntários, 5.584 já receberam a dose até o último dia 21. Dimas Covas, diretor do Butantan, afirma que os testes devem ser ampliados para 13 mil voluntários no país. A expansão, segundo o diretor, já foi aprovada pela Anvisa. Deverão ser incluídos nestes testes grupos considerados de risco, como idosos e crianças. Em estudo preliminar na China, com 24 mil voluntários, sendo 421 com mais de 60 anos, o governador Dória disse que a resposta imunológica dos idosos submetidos aos testes da vacina ficou entre 98% a 99%. Nesta quarta-feira, o governador voltou a citar estudo baseado nas fases de testes 1 e 2 na China. No entanto, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, reforçou que a eficácia da vacina só poderá ser comprovada após a conclusão da fase 3, que está sendo realizada aqui no Brasil. Sinovac quer distribuir vacina para a América do Sul com Butantan.
A chinesa Sinovac Biotech espera fornecer sua vacina experimental contra a Covid-19 para mais países sul-americanos ao terceirizar alguns processos de fabricação para o Instituto Butantan, ligado ao governo do estado de São Paulo, disse o chairman e presidente executivo da companhia nesta quinta-feira. Fabricantes globais de vacina, como a Sinovac e a AstraZeneca, fizeram parcerias no Brasil para a realização de testes clínicos em estágio avançado de suas candidatas à vacina no país, que tem o terceiro maior número de infectados do mundo. A Sinovac planeja fornecer produtos semifinalizados ao Butantan, que fará a formulação e envase para o fornecimento da vacina finalizada a outros países sul-americanos, disse o chairman e presidente executivo da Sinovac, Win Wendong, em entrevista coletiva. A China incluiu a candidata à vacina da Sinovac, batizada de Coronavac, em seu programa de uso emergencial lançado em julho, mas os testes em estágio avançado no exterior ainda não foram concluídos, o que levantou dúvidas em relação à segurança entre especialistas. Win disse que a Sinovac está disposta a colaborar e compartilhar dados com outros países sobre o uso emergencial da vacina, se eles precisarem de programas deste tipo. Ele disse que a empresa mantém conversas com o Chile e com outros países para a realização de estudos clínicos da fase 3, mesma etapa que está sendo feita aqui no Brasil, e que é a última antes do pedido de registro da vacina junto à órgão. Bolsonaro foi bem negacionista ao ser alertado sobre milhares de mortes por Covid, diz Mandetta. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou em entrevista ao programa Conversa com Bial que, enquanto estava no governo, mostrou ao presidente Jair Bolsonaro a possibilidade de que o novo coronavírus matasse centenas de milhares de pessoas no Brasil. A entrevista foi ao ar nesta quinta-feira, véspera do lançamento do livro Um Paciente Chamado Brasil, os bastidores da luta contra o coronavírus. No livro, Mandetta apresenta relatos do período em que, como ministro da Saúde, lidou com a pandemia da Covid-19. Segundo Mandetta, a reação de Bolsonaro ao alerta foi bem negacionista e bem raivosa. Ao jornalista Pedro Bial, Mandetta afirmou que a defesa de Bolsonaro do uso da hidroxicloroquina, medicamento que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19, ajuda a explicar a posição negacionista do presidente. Segundo o ex-ministro, pessoas próximas ao presidente começaram a falar para Bolsonaro versões sobre a pandemia que ele gostaria de ouvir. Veio a história da cloroquina, aquilo criou para ele uma válvula de escape, tipo assim, eu tiro e coloco isso no lugar, afirmou o ex-ministro. De acordo com Mandetta, Bolsonaro ficou com raiva do Ministério da Saúde porque o então titular da pasta simbolizava as notícias sobre os riscos da pandemia. Na entrevista, Mandetta relatou que Bolsonaro estava convencido de que o coronavírus é uma arma biológica chinesa para que a esquerda voltasse ao poder na América Latina. Questionado sobre como reagiu, Mandetta disse que não contestou o que chamou de teoria conspiratória. Sabará tem candidatura suspensa em São Paulo e diz ser perseguido por ala esquerdista. Após ter a candidatura à Prefeitura de São Paulo suspensa pelo Partido Novo, Felipe Sabará disse ser alvo de perseguição promovida por João Amoedo, ex-presidente nacional da sigla e de uma ala esquerdista minoritária do partido. Sabará teve a candidatura suspensa nesta quarta-feira em caráter liminar após decisão do Conselho de Ética do Diretório Nacional. A legenda não explica a razão da suspensão, alegando que o motivo é sigiloso. A suspensão foi confirmada após a análise de um pedido de impugnação assinada por Cauã Gonçalves Viscardi, de Santa Catarina. Segundo um comunicado do partido obtido pelo Estadão, Sabará terá prazo estabelecido pelo Estatuto para a manifestação de sua defesa, mas sua candidatura está temporariamente suspensa. A iniciativa revela uma divisão interna na legenda entre um grupo mais alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, do qual fazem parte o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e parte da bancada de deputados federais, e outro que faz oposição ao Planalto.
Sabará também é alvo de contestação por parte de pré-candidatos a vereador da capital. Um grupo criado no WhatsApp, intitulado Tentando Salvar o Novo, tem criticado duramente as declarações de Sabará em defesa de Bolsonaro. Na semana passada, o debate interno foi acirrado após o candidato ter dito em um programa de rádio que Paulo Maluf foi o melhor prefeito que a capital paulista já teve. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.